Você acorda e antes mesmo de sentir o próprio corpo, sua mão já procura o celular. Não é uma decisão, é um reflexo. Alguns chamam isso de hábito, outros de necessidade, mas ninguém chama de ritual, embora seja exatamente isso. Um gesto repetido, diário, silencioso, feito com devoção. Você não se ajoelha, não fecha os olhos, não pronuncia orações. Ainda assim, entrega algo precioso, sua atenção. Byung-Chul Han escreveu que a sociedade do desempenho não oprime, ela seduz. E talvez essa seja a frase mais honesta para definir nossa relação com o celular. Ninguém nos obriga a olhar, nós queremos olhar, nós escolhemos olhar. E justamente por isso, não percebemos o controle. A exploração moderna não vem de fora, ela nasce dentro. O sujeito acredita ser livre enquanto se esgota, enquanto se vigia, enquanto se consome. Marshall McLuhan já havia alertado. O meio é a mensagem. Não importa apenas o que vemos na tela, mas o que a própria tela faz conosco. Ela molda a atenção, encurta o pensamento, fragmenta o silêncio. Neil Postman foi ainda mais cruelmente preciso. Não seremos destruídos pela censura, mas pela distração. Não pelo que nos é proibido, mas pelo que nos é oferecido o tempo todo. Veja ao redor, famílias sentadas à mesma mesa, cada uma em seu próprio mundo digital. Pessoas incapazes de sustentar 5 minutos de silêncio sem ansiedade. Quartos escuros iluminados apenas pelo brilho azul de uma tela às 3 da manhã. Nietzsche disse que quando se olha por muito tempo para o abismo olha de volta. Talvez hoje o abismo não seja o vazio, seja a tela. E talvez, sem perceber, você não esteja apenas usando o celular. Talvez esteja obedecendo. Durante séculos, o poder precisou de correntes, muros e vigilantes. Hoje, ele pede algo muito mais simples: entusiasmo. Byung-Chul Han observa que a dominação contemporânea não age pela proibição, mas pela positividade. Não diz você deve, diz você pode. E nesse deslocamento sutil, quase invisível, nasce a forma mais eficiente de controle já criada, aquela que se apresenta como liberdade. Han escreve que o sujeito de desempenho explora a si mesmo acreditando estar se realizando. Não há mais um senhor externo, um tirano identificável. O indivíduo tornou-se patrão e escravo ao mesmo tempo. Trabalha mais, se cobra mais, se expõe mais e ainda agradece. O celular não é a causa disso, mas o altar perfeito para essa lógica. Ele não exige obediência explícita, ele recompensa. Cada notificação é uma microafirmação. Você está presente, você importa, continue. O resultado é paradoxal e trágico. Nunca fomos tão ativos e nunca estivemos tão exaustos. Pessoas sorrindo enquanto deslizam o dedo pela tela, mas incapazes de sustentar uma tarde sem estímulos. A fadiga moderna não vem do peso, vem do excesso. Han chama isso de violência neuronal, uma pressão sem agressor visível, uma opressão sem inimigo declarado. O mais perturbador é que não há resistência, porque não há sensação de cárcere. Quem se rebelaria contra algo que oferece prazer? Quem questionaria um sistema que promete visibilidade, conexão, reconhecimento? O altar moderno não impõe sacrifícios sangrentos. Ele pede apenas tempo, atenção e presença contínua. E quanto mais se oferece, mais insuficiente se sente. Nesse jogo silencioso, a liberdade não desaparece de uma vez, ela se dissolve. Há uma ilusão confortável que atravessa gerações, a de que a tecnologia é apenas um instrumento neutro, uma extensão passiva da vontade humana. Marshall McLuhan desmontou essa crença com uma frase que soa quase ofensiva à nossa vaidade. Nós moldamos as ferramentas e depois elas nos moldam. O problema nunca foi o conteúdo que circula pelas telas, mas a própria forma da tela, silenciosa, contínua, invasiva. O celular não apenas transmite mensagens, ele reorganiza a percepção do mundo.
Ele ensina o cérebro a viver em estado de alerta permanente, a pular de estímulo em estímulo, a confundir relevância com novidade. McLuhan diria que, quando um meio domina, ele redefine o ritmo da consciência. A atenção deixa de ser profunda e se torna intermitente. O pensamento deixa de amadurecer e passa a reagir. Neil Postman levou essa crítica ao limite ao afirmar que não caminhávamos para um futuro orwelliano, mas para algo pior, uma cultura que se dissolve no entretenimento. Estamos nos divertindo até a morte, escreveu ele. Não por repressão, mas por excesso. Não por silêncio imposto, mas por ruído constante. O celular, nesse cenário, atua como um sacerdote invisível, dita o que merece atenção, o que deve ser ignorado, o que é urgente e o que pode ser esquecido. Os sinais estão por toda parte. Conversas interrompidas por vibrações que ninguém vê, mas todos obedecem. Olhos que evitam outros olhos para encontrar conforto em uma tela iluminada. Multidões conectadas e, paradoxalmente, incapazes de presença real. A obediência não nasce da fé consciente, mas do hábito. E o hábito, quando se naturaliza, já não precisa de justificativa. O silêncio já foi um território sagrado. Hoje, ele provoca desconforto. Um quarto silencioso não é mais espaço de repouso, mas de inquietação. Algo precisa preencher esse vazio imediatamente. Friedrich Nietzsche percebeu esse movimento muito antes das telas, quando escreveu que o homem moderno prefere a vontade de nada a não querer. Quando o sentido se esvai, qualquer estímulo serve como substituto. A famosa declaração de que Deus está morto não anunciava apenas o colapso da religião, mas a queda de um eixo organizador da existência. Nietzsche sabia que o vazio não permaneceria vazio. Alguma coisa ocuparia esse lugar. O celular surge como resposta prática a essa ausência, sempre disponível, sempre chamando, sempre oferecendo distração suficiente para não encarar o próprio abismo. Não entrega significado, mas anestesia, e a anestesia, quando constante, se disfarça de normalidade. A recusa ao silêncio cobra um preço alto. Pensamentos não amadurecem, conflitos internos não se resolvem, perguntas essenciais permanecem soterradas sob estímulos rápidos. O filósofo alertava que a incapacidade de ficar consigo mesmo é sinal de decadência espiritual. Hoje, essa incapacidade se manifesta na ansiedade crescente, no medo da solidão, na urgência por ruído. O tempo acelera, mas a vida não aprofunda. Há algo de profundamente triste nisso. Pessoas atravessam dias inteiros sem um único momento de presença real. O silêncio, que antes revelava, agora ameaça. E, no entanto, Nietzsche também deixou um aviso oculto. Onde o caos é suportado, algo novo pode nascer. O problema não é o vazio, mas a fuga constante dele. Sem silêncio, não há confronto. Sem confronto, não há liberdade interior. O ruído permanente não escraviza à força, ele distrai até que ninguém perceba a perda. Durante muito tempo, essas críticas foram tratadas como exageros filosóficos, quase poéticos demais para serem levados a sério. Hoje, a ciência removeu qualquer romantização possível. Aquilo que parecia intuição tornou-se dado, medida, gráfico, evidência. A mente humana, exposta a estímulos constantes, muda de forma, literalmente. A neurociência mostra que o sistema de recompensa do cérebro não distingue prazer profundo de estímulo repetido. Ele responde à dopamina. Pequenas doses, frequentes, imprevisíveis. Exatamente o padrão das notificações. Não é coincidência, é engenharia comportamental. O cérebro aprende rápido. Checar vira reflexo, não escolha. A atenção se fragmenta, o foco se enfraquece, a inquietação cresce. Estudos associam o uso excessivo do celular ao aumento de ansiedade, insônia e dificuldade de concentração. Não como correlação vaga, mas como padrão consistente. Byung-Chul Han chamaria isso de cansaço neuronal. Não o esgotamento do corpo, mas da psique. Uma mente sobrecarregada de estímulos positivos não descansa.
entra em colapso silencioso. A ciência confirma algo perturbador. O excesso de estímulo reduz a capacidade de sentir prazer real. Quanto mais se consome, menos se sente. O prazer perde profundidade e vira necessidade. Esse mecanismo explica por que o celular se aproxima tanto de um objeto de adoração. Ele organiza rotinas, dita prioridades, ocupa intervalos, silencia o desconforto. Não promete sentido, mas oferece alívio imediato. E o cérebro, vulnerável, aceita. Como escreveu Neil Postman, o que nos distrai acaba nos dominando. Não se trata de opinião, nem de moral. Trata-se de comportamento humano mensurável, repetível, previsível. Quando a ciência confirma o diagnóstico filosófico, resta uma constatação incômoda. O problema nunca foi a tela, foi a facilidade com que entregamos a mente a ela.